Como foi até agora e quais são os resultados que são possíveis de mensurar dos padrinhos políticos de quem se colocou como candidato a prefeito de Belo Horizonte neste ano de 2024? Teve quem mais ganhou, quem mais perdeu, quem ainda vai ficar no compasso de espera até o final do primeiro turno? Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar na nossa edição de hoje e também vamos falar sobre máquina pública e candidaturas à reeleição. Por algum tempo, todo mundo colocou as redes sociais como a grande vedete das eleições e muita gente até questionou o poder da máquina pública, da capacidade de alguém que já foi eleito e que está se candidatando para uma reeleição ser capaz de utilizar dessa força para se colocar competitivamente nas eleições. Será que está acontecendo um fenômeno de que esses candidatos incumbentes estão de fato competitivos nas cidades? A gente vai tratar desses assuntos hoje no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Guilherme Ibrahim, você está em mais uma edição do nosso podcast 3 sobre os 3. Semanalmente, são 3 integrantes aqui da Sempre Editora fazendo análise sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário, e muito mais das interfaces que acontecem entre eles. Se você já nos acompanha, por gentileza, conte para outros que gostam de política também. A gente está disponível sempre no nosso canal de O Tempo no YouTube, youtube.com/otempo, também no seu aplicativo favorito aí de músicas, ou também num aplicativo especificamente para ouvir podcasts. Então vamos aqui a quem está compondo a nossa mesa nesta semana. Marina Schettini, editora de política do Jornal Tempo. Oi Marina, tudo bem? Oi Guilherme, bom voltar aqui, falar de política, reta final da eleição. Hoje eu estou particularmente animado porque eu gostei dos 2 temas que nós escolhemos aqui para este episódio do 3 sobre os 3. Bom, deixa eu saber se ela também está particularmente tão animada quanto eu estou com os assuntos desta semana do podcast. Editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, Francine Ferreira. Oi, Fran, como vai você? Tudo bem? Oi, Ibrahim. Oi, Marina. Um oi também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, graças a Deus está chegando aí o primeiro turno da eleição, muita coisa vai ser definida. Vamos ver como é que vão ficar esses quadros aí. Tem muita coisa boa pra gente tratar. Então vamos lá. Comecemos aqui a nossa primeira pauta. A gente estava pensando, ideia aqui da nossa Marina Schettini, em olhar como ficaram até agora, e a gente está gravando esse nosso episódio no dia 26 de setembro, estamos aí com uma distânciazinha razoável para o primeiro turno das eleições, mas para muita gente já se passou um caminhão de tempo e muita gente construiu expectativas em torno dos padrinhos políticos. A gente inclusive mensura isso com as nossas pesquisas Datatempo e outros levantamentos fazem o mesmo, quando colocam aquele determinado nome de alguém que é um aliado político de ocasião, apenas da eleição, hoje é de mais tempo, e que você diz, bom, quanto este aliado faz com que aquele eleitor defina o seu voto para um candidato X, para um candidato Y. E aí a gente acaba utilizando essa terminologia de um padrinho político, que é quem um pouco afiança essa candidatura e dá alguma credibilidade adicional a esse nome que está ali apresentado. Particularmente nesse ano de 2024, a capital mineira tinha lá a sua expectativa de ter Lula e Bolsonaro, como foi a grande dualidade de 2022, mas adicionou alguns componentes, com a entrada de ex-prefeito, a entrada de governador do estado e etc. Então vamos começar aqui a nossa conversa, Marina, para pedir a você a sua avaliação sobre aquele padrinho que você quiser começar dizendo. Tem Lula, tem Bolsonaro, tem Nicolas Ferreira, tem Cleitinho, tem Zema, tem Calil, tem Marina Silva, tem Márcio Lacerda. Alguns desses a gente viu aí passando bem rapidinho por algumas das campanhas e pré-candidaturas. No seu saldo parcial até agora, o que você te chama mais a atenção da participação ou da ausência dos padrinhos até agora colocados dessa eleição? Quando a gente estava pensando nessa pauta, né, a gente estava conversando, e aí depois que nós dois conversamos, eu estava conversando ali na editoria de política, e a gente falou, o fulano veio pro ciclano, o Beltrano veio pro fulano, aí o Léo, Augusto lá, que era colega nosso, falou assim, mas peraí, todo mundo tá virando padrinho político, calma lá, né, assim. Então, assim, por mais que às vezes a pessoa tenha o cargo de ministro, por exemplo, o poder dele de mobilização de votos, principalmente em Belo Horizonte, é mínimo. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente for pegar candidato por candidato, a gente pega ali Gabriel, Carlos Viana e Duda. Nenhum deles
teve, na verdade, apoio de nenhum padrinho político. A Duda teve o Carlos Lupe, por isso. Ele é um ministro de Lula, mas a capacidade dele de atrair algum voto, de mobilizar o eleitor de Belo Horizonte, acho que ela é muito mínima, né? E no caso desses três, a gente não vê nem o pessoal mais do partido mesmo, de direção, de influência. A gente não viu Marcelo Aro do Viana, a gente não viu o Mário Eringe, a gente vai ver hoje, inclusive, que está gravando na quinta-feira, tem expectativa de que ele vá na primeira agenda, né? A gente não viu o Rodrigo Pacheco na do Fuad, que é o presidente do Congresso, mas ali, a gente pensando só nesses três, Gabriel, Viana e Duda, eles não tiveram padrinho. Quem teve padrinho mesmo, eu acho que nessa eleição, foi apenas o Bruno Engler. Ele teve Cleitinho, ele teve Nicolas, ele teve Bolsonaro aqui, que vieram aqui. Pacote completo, digamos assim, né? Todo mundo que podia vir para dar voto para ele veio. Muita presença no programa eleitoral gratuito, mas eu acho que quem mais chama atenção na gente é um trio, assim, que é Tramonte, Fuad e Rogério. Se a gente for começar pelo Tramonte, ele explorou muito o padrinho dele, né? Que foi o Calil. O Calil talvez tenha participado mais da campanha do Tramonte que da sua própria campanha. Possivelmente. A prefeito. Ele foi mais pra rua do que quando ele foi candidato a prefeito, por exemplo, né? Vamos usar de prefeito, não vamos usar quando ele foi candidato a governador. Então ele explorou muito, mas ele tinha um outro padrinho que numa primeira olhada podia ser o padrinho dos sonhos, que é o governador Romeu Zema. Ganhou inclusive do Calil em 2022, foi eleito muito bem, eleito em primeiro turno. Só que eu acho que o cálculo dele ali foi, eu já tô em primeiro lugar nas pesquisas, pra quê que eu vou correr um risco com um governador que passa por um momento de desgaste. Desgaste por causa do regime de recuperação fiscal que afeta muito o servidor, por causa da negociação de salário com o servidor, por causa do seu próprio salário com reajuste de 300%. Então, acho que ali ele usou esse padrinho e o Calil pode trazer um efeito para ele muito positivo, porque o Calil é um prefeito muito bem avaliado em Belo Horizonte. A gente vê ali agora nessa reta final, ele usando o Calil até no material de campanha dele. O Calil está maior que o próprio Tramonte. Inclusive, vale mencionar, Marina, no seu caso da citação ao governador Romeu Zema, ele já vinha, medido pelas nossas pesquisas Datatempo, perdendo essa capacidade de ser um fator tão decisivo assim para o candidato com que ele estivesse, à época Luísa Barreto e depois Mauro Tramonte. Isso mesmo. E a gente tem o Fuad. O Fuad acabou sendo beneficiado ali, primeiro vamos marcar a ausência do Rodrigo Pacheco, né? Sim. Na nossa batina aqui da rádio, a gente inclusive perguntou para ele cadê o Rodrigo Pacheco, ele disse, o Rodrigo Pacheco está muito presente na minha campanha. Não nas agendas de rua, mas nas articulações. Mas é uma ausência na rua para a gente registrar. De novo, não sei como, se ele tem voto, para transferir algum voto, né, ali para, né, dessa transferência, capacidade, né, de transferir voto para o candidato, mas existe essa ausência e eu acho que o Fuad acabou se beneficiando de um jeito ou de outro por uma ausência de um padrinho de outro candidato, que é do Rogério Correia, que é a ausência do Lula, que é uma ausência proposital, né, eu acho que o Rogério perde muito, porque muito da campanha dele era baseada no Lula. A gente fez inclusive uma reportagem essa semana dizendo que o Rogério é o candidato que mais cita o padrinho na sua propaganda eleitoral, ele cita o Lula o tempo inteiro. Se a gente for olhar as fotos posadas do Rogério, talvez todas ou muitas, a maioria dela é ele fazendo L, né? Todo ministro que veio aqui, ele correu lá para aparecer com o ministro, foi no Ministério Público para estar numa agenda com o ministro. Então ele apoiou muito a candidatura dele no Lula. Então sem o Lula é um prejuízo grande para a campanha dele, né? Mostra um desprestígio de um modo ou de outro, né? Diminui ali a importância, né, dele para o partido como candidato e acaba beneficiando o Fuad. É de caso pensado, porque o Lula avisou, eu não vou entrar em bola dividida que possa me prejudicar aqui no Congresso, né, e o Fuad é do PSD, que é um partido importantíssimo na base do Lula lá no Congresso, então a gente já sabia. Agora, se a gente for falar da importância desses padrinhos, você citou a Datatempo, que eu acho que é um termômetro ótimo pra gente usar, a gente vê ali Lula e Bolsonaro, né, vamos citar esses dois grandes padrinhos, perto ali dos 30% de pessoas que dizendo que votariam num candidato que eles indicassem. Eu acho que o padrinho ele tem um peso grande, uns mais, outros menos, né? E dependendo da eleição, dependendo do contexto, toda eleição é uma história. Eu acho que esse padrinho vai ter um peso diferente também dependendo dessa história. E acho que a máquina tem muito poder, mas não vamos entrar nisso que a gente vai falar daqui a pouco, mas essa coisa de quanto que um padrinho transfere sempre foi uma coisa meio nebulosa, né? A gente tem a pesquisa, mas a gente nunca conseguiu cravar, assim, o padrinho transfere 30%. Eu já vi, inclusive, de alguns marqueteiros de outras campanhas posicionando exatamente neste parâmetro que está medido pela Datatempo, é de dizer assim, cara, 1 em cada 4 eleitores, num cenário muito positivo, 1 em cada 3 prestam muita atenção, porque você tem que considerar que ele já é um consumidor de política e de noticiário político mais hardcore,
por isso ele olha para aquele outro padrinho político dizendo, olha só, esse cara aqui, o que ele faz no Congresso, ou o que ele faz como deputado, e aí ele presta atenção. O que não é o caso de boa parte do eleitorado, que também os mesmos marqueteiros com quem a gente conversa dizem o seguinte, gente, eleição para muita gente é um mês antes. E tem gente para quem é uma semana antes. Então, isso acaba tendo uma diluição de fato, né, Marina? Eu acho isso, nunca ficou, a gente não tem um número, se não é uma coisa científica, né, transfere tantos por cento, mas a gente sempre ficou nesse percentual de, acho que chega ali nos 30% e tudo, mas acho que cada eleição é uma história, acho que tem outros fatores que contribuem muito também. Eu tô, Marina, apenas aqui fazendo um adendo em algumas das coisas que você mencionou para lembrar alguns nomes que eu esperava, não necessariamente pela quantidade e capacidade de votos que eles poderiam dar a esta candidatura. Mas porque, dadas as condições objetivas de cada uma dessas candidaturas, era de se esperar que em algum momento algo acontecesse. Primeiro que eu vou mencionar o caso de Gabriel Azevedo, porque ele, precisou fazer uma costura partidária muito importante com partidos tradicionais. O MDB e o PSB, por mais que já vivessem um momento de dificuldades em Minas Gerais e em outras localidades, em outros estados, de não serem os mesmos partidos robustos que foram em outro momento, né? O PSB teve quase a ponto de ter alguém que sucederia o presidente Lula, por exemplo, numa conversa que estava ali com o ex-governador Eduardo Campos, né? Finado governador. O MDB, já compôs 4 como vice e era mais ou menos assim, você vai ter uma candidatura, a briga era para ter o MDB na segunda colocação, numa postura de vice, mas era para ter alguém na campanha. E esses partidos não têm mais a mesma pujança com esses nomes. Ainda assim, na pré-campanha, por exemplo, de Paulo Brandt, o prefeito Márcio Lacerda, ainda que de maneira bem ao estilo Lacerda, apareceu ali. Gente, eu não vou diminuir o tamanho do ex-prefeito. Ele é o prefeito de Belo Horizonte e tem sido muito mencionado, inclusive, nessa campanha, como alguém cujo último legado de obras da cidade tem sido atribuído. Ou seja, é alguém que, se precisasse falar de obra, de construção, de ideia, de projeto, que é tudo o que Gabriel Azevedo tem apresentado majoritariamente no seu discurso como candidato, me faria algum sentido, aliás, muito sentido, que fosse possível trazer o prefeito Márcio Lacerda para dizer, peraí, eu gosto das ideias aqui do Gabriel, vamos participar, tô aqui, eu fui um prefeito bem avaliado. Ele não saiu com uma avaliação ruim da Prefeitura de Belo Horizonte, ela não esteve nos patamares nem de Alexandre Calil, nem de Fernando Pimentel, nem de Célio de Castro em outros momentos, mas ela foi uma avaliação bem aceitável para um prefeito que tinha uma aliança super polêmica no seu entorno. Então, de alguma maneira, eu acho que eu senti alguma falta dele participar, porque havia um alinhamento de discurso, uma possibilidade de uma imagem dele, em alguma medida, ser explorada. E também me chamou a atenção, no caso da campanha de Rogério Correia, a ausência da ministra Marina Silva. Não é que não tenhamos tido pelo menos 2 oportunidades do ponto de vista narrativo que me parecem que faziam sentido. Nós estamos no ano em que prefeituras, como a de Porto Alegre e outras do Rio Grande do Sul, passaram a receber uma espécie de obrigação silenciosa de tratar de pautas ambientais. O caso de Belo Horizonte é muito singular para a ministra Marina Silva, porque houve uma briga interna dentro da rede Sustentabilidade, o partido dela, e ela ficou do lado de uma das integrantes, da deputada Ana Paula Siqueira, e dizendo, precisamos achar alguma concertação entre a esquerda, esperamos que a ministra participe, etc. E olha só, tivemos depois o problema climático, a ponto de fazer com que as cidades como Belo Horizonte, São Paulo e outras pudessem trazer a ministra para dizer, gente, se precisa de resolver esse problema, eu sou a ministra e eu posso ajudar. E eu acho que era tudo o que Rogério Correia gostaria, como fez com os outros ministros e como buscou com o presidente Lula, que conseguiu levar para a sua campanha de rádio e de televisão. Então me chamou um pouco a atenção que essas 2 figuras políticas, que tô com a Marina no ponto, não dá pra gente ter a mensuração muito evidente de ele vem ou ela vem pra cidade, passa-se a ter um eleitor conectado com aquele candidato que está aqui concorrendo. Tem muito mais nuances do que pode se imaginar aí. Mas eu acho que era possível ver alguém desse calibre estar numa dessas campanhas. Me chama a atenção que não tem o Estado, Marina. A do Lacerda, não é nem só o Gabriel que cita o Lacerda, né? A gente vê outros candidatos citando, então mostra a relevância do Lacerda para Belo Horizonte, né? Sim. Ele não é uma figura conhecida nacionalmente desse jeito, mas para Belo Horizonte ele é muito importante. E a Marina Silva realmente, assim, seria uma presença muito simbólica, né? Assim, Eu acho que é não aproveitar o espaço, e eu não sei as razões, evidentemente, não fiz aqui nenhum trabalho de apuração para perguntar por que é que a ministra não esteve, ou coisa dessa natureza. É apenas uma percepção de alguém que participou da pré-campanha
e que não participou até agora de nada que tenha sido visto na campanha até agora. E me chama muita atenção, Marina, o caso de Bruno Engler, por causa do que eu falei do pacote completo. Porque eu acho que é um entendimento, e eu vou ampliar aqui para uma percepção mais à direita no espectro político, é de que a direita me parece muito mais engajada e com a segurança de ter os seus objetivos muito mais claros para poder fazer algum tipo de mobilização. Eu não posso deixar de lado, evidentemente, que o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro é de alguém que está inelegível, não tem nenhuma outra função a não ser a partidária, portanto, pode participar livremente de qualquer coisa que gostaria, assim, de maneira geral nas cidades, né? Então ele não tem as mesmas amarras, por exemplo, que um presidente da República tem, que um ministro tem, com algumas outras obrigações. Mas minha percepção é de que a direita conseguiu se organizar melhor, neste caso específico de Bruno Engler, para utilizar os ativos que tem, né? Uma caminhada como se teve mais recentemente com Bruno Engler, Nicolas, vídeo gravado com o Cleitinho, me parece assim, usar todas as ferramentas de um canivete suíço que tem de opções para conseguir tentar encontrar alguma porta de entrada para um eleitor que, por vezes, não sabia que Bruno Engler era o candidato, porque o cara está mais conectado com o Nicolas do que com ele. Opa, agora faz a junção. Ou outra pessoa que está pensando era no senador Cleitinho, mas que não liga muito para coisas municipais, ele diz, não, mas peraí, agora tem um cara que eu posso, talvez, eleger. Então eu acho que essa me parece a mais otimizada das campanhas foi essa de Bruno Engler. Fran, quero passar agora para você aí na Capital Federal para ouvir também você nas suas considerações a respeito dos padrinhos políticos. Assim, chamou a atenção a ausência de alguém, presença de alguém, como é que ficou no seu saldo até agora? Acho que uma pergunta importante para ser feita também é interessante para esses padrinhos políticos aparecerem nessas campanhas? Até que ponto, né? Quando a gente pega o presidente Lula, por exemplo, é interessante ele logo num primeiro turno, que quando a gente faz esse recorte do primeiro turno, eu acho que as coisas ficam mais amplas ainda, porque no segundo turno ainda é importante um padrinho marcar mais presença, mas enfim, no primeiro turno é interessante para o Lula, nesse momento, entrar de cabeça na eleição do Rogério Correia, por exemplo, sabendo que é uma pessoa que, pelo menos pelas pesquisas eleitorais, mostra que não tem tanta chance assim de estar no segundo turno, por exemplo, é melhor esperar, porque pode ter um Fuad aí, pro Fuad, opa, interessa. Então, para pegar ali aquele apoio do PSD. Para um Rodrigo Pacheco, é interessante estar numa campanha de Fuad, mostrando como líder do PSD, principalmente no momento em que o Pacheco tá aí na mira, principalmente de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, em função de pautar ou não o impeachment de Moraes. Então, ele é uma pessoa que agrega na campanha. Então, a gente pode analisar também desse ponto de vista, Bolsonaro, somente a presença dele nas redes sociais, e já que todo mundo sabe que realmente o Engler é o candidato dele, então ele precisa ir agora para a campanha de Engler, ao invés de apoiar outras candidaturas que precisam mais da ajuda dele nesse momento, como, por exemplo, no Rio de Janeiro com Alexandre Ramagem, então porque o Nicolas e o Cleitinho dariam conta ali. Então, assim, eu acho que também entra nesse cálculo político o que também é válido ou não para esses padrinhos. E eu acho que a fórmula de padrinho mudou um pouco, principalmente quando a gente vê essas figuras nacionais, como Lula, Pacheco, enfim, dá mais, até o Zema, né? É mais rejeição ou realmente vai conseguir ali passar uma parcela de votos ou não? Então, às vezes é melhor até estar sozinho ou estar com uma pessoa que realmente não tem tanta rejeição assim. E principalmente nesse cenário de primeiro turno, né? Eu acho que os padrinhos políticos, como a gente vê hoje, que é muito mais uma questão de coalizão, governo de coalizão, até pensando assim, vale mais a pena estar no segundo turno mesmo. Eu acho que a fórmula nessa, a Marina até falou, né? Cada eleição também tem a sua fórmula. Será que nessa de agora realmente era melhor? Então, quando a gente vê o Zema não entrando no Tramonte, é porque talvez o Tramonte muito ajuda quem não atrapalha, então não precise mesmo, porque ele já tá ali em primeiro, né? O Engler, como eu citei, todo mundo já sabe, de certa forma, e o Engler é interessante também acrescentar que ele tá tentando também buscar sair um pouco dessa polarização, né? Conversar mais
com essa centro-direita, com esse centro, para mostrar que ele não é um cara assim tão, digamos que radical. Então talvez ter o Bolsonaro nesse momento, principalmente toda essa luta que tá tendo com a PF e com o STF, então não seria interessante. E aí quando a gente fala de Fuad, a gente pode até pensar também, o PSDB de figuras, o PSDB Aécio não passou, ninguém passou ali perto dele, né, para dar esse apoio também, por quê? Será que não não atrapalharia mais, né? Então, e aí você vê o Silveira também acho que não é uma figura que é vista como esse padrinho político. Então, essa ponderação feita pelo Leonardo Augusto também é muito boa, né? Então, assim, quem que de fato é padrinho político ou não nisso? Então, acho que esse primeiro turno é mais estranho mesmo. Acho que as candidaturas ainda, as campanhas vão estudando e vendo o que faz sentido ou não. E talvez acrescentar um padrinho agora não mudaria em nada ou mudaria para pior, que é o que eu acredito que seria no caso aí de Fuad e de Tramonte, por exemplo. Fran, eu acho que você foi brilhante nesse ponto de vista trazido por você, porque tem um dado muito objetivo também que está bem acoplado com o que você disse, né? Às vezes trazer o padrinho político ajuda ao mesmo tempo a aumentar a rejeição daquele candidato. Porque, por exemplo, à medida que Bruno Engler pode trazer mais Jair Bolsonaro e está exatamente nessa postura que a Fran mencionou, de assim, não, gente, eu não sou única e exclusivamente um bolsonarista, eu estou tentando ampliar o meu eleitorado. Fazer uma amarra tão clara com o ex-presidente pode fazer exatamente aumentar a rejeição a ele, distanciar-se de um eleitor de centro. O caso do presidente Lula, muito possivelmente, é a mesma coisa, né? Talvez esse cálculo seja mais possível de ser visto no caso Fuad, né? Tem que medir e calibrar melhor as coisas assim. Ele não pode ser refratário ao governo Zema, mesmo ele tendo um outro candidato colocado, porque ele vai ter que manter relações inevitavelmente com ele, mas também não pode se mostrar um lulista demais, porque, bom, eu preciso dos investimentos, mas eu também estou com o PSDB aqui ao meu lado, inclusive participando da organização da própria campanha, né, em que pese a saída do ex-secretário Danilo de Castro da coordenação geral da sua campanha. Mas assim, precisa colocar um pé, no caso de Fuad, um pé em várias canoas, então não dá também para apresentar-se demasiadamente com isso. Talvez, e eu estou fazendo aqui apenas um exercício de imaginação, talvez seja esse, inclusive, um dos problemas que Rogério Corrêa tenha tido, né? Uma vinculação talvez excessiva ao presidente Lula possa ter carreado para ele também alguma rejeição. A pesquisa Datatempo, penúltima pesquisa Datatempo, indicou exatamente isso. Ele até então figurava como o candidato mais rejeitado da pesquisa, porque ele de cara manteve o seu padrinho político sempre à frente. Era o L, era o governo do presidente Lula, eram as conquistas do presidente Lula, eram os programas sociais do governo Lula. Então isso talvez já de cara tenha colocado numa condição de ter aumentado a sua rejeição, e isso que a Fran está dizendo de primeiro turno faz total e absoluto sentido mesmo. Neste recorte, não colocar cartas demais na mesa, não colocar pressão demais, não colocar tudo que você tem a oferecer de uma vez só, ajuda para quem está nas candidaturas, mais ali do meio para cima, né? Nas candidaturas que até o momento, segundo as pesquisas, e especialmente a gente está sempre mencionando aqui os nossos levantamentos Datatempo, dão maior competitividade neste momento a Mauro Tramonte, ao prefeito Fuad Noman e a Bruno Engler, candidato pelo PL também. Tô falando que eu tava animado, tô até falando bastante hoje dessa história, tá? Tá falando com empolgação. Tô falando, eu gostei das duas pautas, assim, tô felizão que a gente tá falando delas. Vamos passar aqui agora para nossa segunda conversa. Bom, a gente está falando já há algum tempo sobre a capacidade em Belo Horizonte do prefeito da cidade dizer: eu sou o prefeito, para usar uma expressão dele, prefeito do pé de manga, carregado de manga, que tá todo mundo querendo balançar para ver se cai manga. Mas quem tem manga no pé seria o prefeito Fuad Noman, na expressão que ele usou lá no primeiro debate da TV Bandeirantes aqui em Belo Horizonte. Só que aí eu tentei dar uma ampliada nisso aqui para a gente pensar um pouco nessa competitividade que foi surgindo do prefeito. E ele adotou uma postura de pré-campanha de, olha, 6 meses antes é que as coisas vão começar. Eu vou participar de eventos assim, eu vou inaugurar coisas acolá, eu vou ser visto. Quem acha que o prefeito é o Calil vai saber que o prefeito é Fuad Noman, foi o vice do Calil. Nem é tão importante mais assim para ele dizer que ele era o vice do Calil, porque as coisas não andam exatamente nos melhores dias para ambos, né, na relação que eles têm. Mas o prefeito parece ter adotado uma estratégia que neste momento, aí a menos de uma semana e meia do pleito, parece ter surtido efeito para que ele se mantivesse numa posição competitiva. Eu fui olhar para outras cidades.
Bom, se formos a São Paulo, o prefeito, então desconhecido, Ricardo Nunes do MDB, antes no PSDB, também era um daqueles que ninguém sabia basicamente na cidade de São Paulo. Se abrisse a padoca na esquina e perguntasse, e aí gente, quem é o prefeito? Era possível que as pessoas lembrassem de Bruno Covas, né? E não exatamente dele. Ele está competitivo. As pesquisas, os levantamentos Datatempo, Quest e outros que utilizam uma metodologia parecida estão indicando a competição. Bom, fui olhar para o Rio de Janeiro. Quem está sentado na cadeira de prefeito, Eduardo Paes, tem até o momento apresentado uma distância bem relevante em relação à ramagem mencionada pela Fran agora há pouco. Bom, olhei também para o Rio Grande do Sul. O candidato Sebastião Melo, que antes de começar a eleição todo mundo dizia, é o prefeito que estava no meio do grande problema e da grande tragédia. Esse aí não vai ter competitividade não. Está se apresentando muito competitivo e com chances reais de vencer a disputa ou de levá-la para um segundo turno de uma maneira competitiva. Ô, Marina Schettini, então quer dizer que estar sentado na cadeira de prefeito com máquina pública, com horário eleitoral gratuito, com coligação grande, quer dizer que faz efeito mesmo? Torna competitivo o sujeito que está sentado por lá? A gente no Brasil sempre teve, né, de maneira geral, assim, taxas de reeleição altas, né, girando ali perto de 50%. Varia, né? Quando a gente estava ali na pandemia, a gente chegou lá perto dos 60%, passou 60% de uma maneira geral no país, era uma época que as pessoas estavam procurando gestores mais experientes, então a reeleição bombou. A gente teve épocas um pouquinho mais baixas, por exemplo, na época da Lava Jato, tinha aquela sensação antipolítica. Então, de novo, cada eleição é uma história, a reeleição vai mais ou menos nisso. Eu acredito que a máquina tem um poder muito grande. Eu acho que ela não é decisiva, não é automática, eu tenho a máquina, eu vou ser reeleito, mas ajuda muito. Você citou alguns lugares aí, né? Se a gente for olhar Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, das 26 capitais que vão ter eleição agora, né? 20 tem gente tentando a reeleição. Em grande parte deles, como essas cidades, esses prefeitos estão bem colocados na disputa. Belo Horizonte também é um exemplo. Não que o FUAD esteja à frente, mas se a gente for ver o poder desta máquina, quando, por exemplo, começou o horário da propaganda eleitoral gratuita, ele com a sua coligação ali com 8 partidos, muita grana, então ele já começou a crescer e a aparecer. Porque se a gente via ali, um dos grandes problemas dele era justamente a taxa de desconhecimento. Em um mês, ele reduziu isso em 10 pontos percentuais. Mostra essa força. Mas isso é suficiente? Não, você também precisa ter uma boa gestão. Sim. Mas para você ter uma boa gestão, a máquina também é extremamente importante. É ela, por exemplo, que te dá dinheiro. Então você tem ali o cofre com uma vitrine muito grande para você estampar, por exemplo, as suas obras grandes que fazem vista, como diria minha mãe, né? Então já é importante, você consegue dar cargos para aliados. Muitas vezes aliados são vereadores, por exemplo, que podem te ajudar a ter um governo mais tranquilo, aprovando o que você quer na Câmara Municipal, para você ter as suas obras, as suas coisas para você mostrar depois. Esses vereadores também te ajudam como importantes cabos eleitorais durante a eleição. Eles têm penetração nos bairros, né? Eles fazem aquela coisa do micro, eles te apresentam ali para a comunidade quando você vai depois ali, na hora da eleição, pedir seu voto. Eu acho, inclusive, que os casos de não reeleição, alguns que me vieram à cabeça aqui, se a gente for pensar, são porque aconteceram alguma coisa. Por exemplo, o Pimentel não foi reeleito governador. Ele não foi reeleito governador porque ele estava numa situação muito difícil de grana, né? Assim, os cofres, as zonas estavam, as contas de Minas Gerais estavam extremamente zoadas, né? Assim, teve um desgaste muito grande com o servidor é muito importante nessa questão, né? Parcelando, atrasando o salário, foi muito ruim. Se a gente olhar 2018, todo mundo citou Alckmin, né? Poxa, ele tinha tanto de dinheiro, tinha um tempão de TV e acabou com 4%. Mas eu acho que aquela eleição foi um momento de acomodação ali, que as redes tinham chegado com toda força, né? Então era um momento da gente, né? Um ponto fora da curva, e também eu acho que, na verdade, não foi ele que perdeu, foi o Bolsonaro ganhar. Mas o Bolsonaro ganhou... Que é um fenômeno. Né? O Bolsonaro ganhou, não é porque ele não tinha... ele ganhou não tendo tempo de rádio e TV, ele ganhou não tendo dinheiro. Ele ganhou não tendo tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral gratuita. Mas depois da facada, ele ganhou uma exposição que ninguém tinha. Uma exposição maior até, e era no noticiário, era uma coisa que todo mundo sentava, que todo mundo assistia, que todo mundo acompanhava igual novela. Então, eu acho que quando você não tem uma eleição, na maioria das vezes, né, são por algum fator ali que aconteceu especificamente. Tem um caso muito relevante onde há a combinação, ela é explosiva do ponto de vista dos adversários, que é o caso de Recife com o João Campos, que ele é
um candidato já muito bem avaliado inicialmente. Ah, nem, hein? Ele tá tão animado. Tá Eu super ia- animado. Deixa eu jogar fora aqui Foi, as anotações, tô brincando. eu atropelei, Fran? É porque eu tava aqui aproveitando, tava olhando aqui um Vai, Tá todo tô mundo brincando. falante Tá hoje, bom não tá? hoje, tá vendo? Eu tava aproveitando aqui, porque eu tô com, e eu utilizo muitas vezes aqui um agregador que é do Marcelo Soares, que é um pesquisador em comunicação e pesquisador em dados, que é da Lagoon Data, e que ele utiliza um agregador de pesquisas para mostrar um pouco dessas variações, e tem algumas dessas cidades, etc. Então eu estava dando uma olhada aqui em quais outras cidades ou capitais que a gente tem um desempenho desse. Mas vou abortar aqui parte do meu comentário. Não, pra dizer- imagina, não. Não, apenas para mencionar, Fran, eu só queria lembrar o caso de João Campos, que ele me parece, assim, aquela combinação. Talvez o Rio de Janeiro se aproxime muito disso no caso de Eduardo Paes, mas ele é o caso absolutamente assim, da combinação estrelinha, né? Como diziam os nossos professores lá do infantil. Estrelinha na testa, porque ele consegue ter uma boa avaliação, ele consegue ter um histórico com uma família política no estado muito relevante e ainda consegue ter uma gestão muito bem avaliada e que sinaliza para quem tá lá que ela é mais conectada com a modernidade, que é uma ideia mais arejada. Quer dizer, ele reúne, assim, todas as qualidades hipotéticas que um marqueteiro gostaria de ver para pegar um candidato, colocar debaixo do braço numa campanha e dizer assim, olha aqui, esse aqui é bom demais para poder reeleger, é quase vida fácil. Diga, Fran. Não, o João Campos realmente, eu acho que é o fora da curva, assim, se a gente for olhar pela avaliação da gestão dele e como as pesquisas de intenção de voto mostram realmente que, enfim, já é dado como certo. A gente, né, só crava ali depois do fechamento das urnas, depois do resultado. Mas, e ele, além de ter, né, a família que é super tradicional, de ter a máquina e tudo mais, ele ainda é tiktoker, né? Então, assim... É o prefeito influencer. Não é? Exato. Ainda tem essa vantagem ainda, né? Ele ainda faz dancinha do TikTok. Então, enfim, mas... E ainda formou um casalzinho Eu jovem, ia falar, né? namora Tábua, Exato, tá? Namora Tábua, Casal tem- fofo, tem aquele- então, assim, haja componentes para este candidato. Aquela cartilha, né? Realmente o marqueteiro deve olhar assim. E é justamente entra naquilo que a Marina falou, né? De que esses casos de não reeleição é quando acontece uma coisa muito fora da curva mesmo. A tendência é que haja reeleição, né? Que se tenha reeleição. Vocês citaram o Fuad, o Paes, o Melo, o Nunes, que tem chances aí. De São Paulo, acho que é um pouco mais bagunçado. As pesquisas também mostram isso, né? Tá ali mais embolado ali na dianteira. Mas se a gente olha, por exemplo, para o João Campos em Recife, para o JHC em Maceió, para o Bruno Reis em Salvador, o que indica que vai ter uma reeleição tranquila, assim. E até quando se olha também João Campos, é justamente essa coisa. O nosso repórter Renato Alves, ele fez uma especial na última semana mostrando qual seria essa fórmula de sucesso de João Campos. E o apontado é justamente isso que a Marina trouxe, que é você ter uma Câmara que anda junto com você, então suas pautas, seus projetos são aprovados por lá, e também ninguém não faz uma oposição muito forte que vai gerar reação negativa ou coisa do tipo, e obra, entrega de obra carimbando obra. A gente vê que o Nunes também está fazendo muito isso em São Paulo. Então é inegável dizer o quanto que a máquina pública realmente faz diferença ali para o candidato, porque também são esses candidatos que conseguem se aliar com outros partidos que têm uma boa representação na Câmara dos Deputados, então com isso consegue ficar com um tempo de televisão e de rádio maior, então, e mostrando, olha, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo, e o Fuad, na sabatina realizada pelo Tempo, mostrou justamente isso, né? Falando o quê? Que eu vou mostrar que essa obra foi eu que fiz, que aquilo e aquilo foi eu que fiz. Então, assim, digamos que tá na cartilha ali dos candidatos, essa fórmula, querendo ou não, continua funcionando, eles estão seguindo isso. Agora, se vai dar certo ou não, a gente vai ver, né? Mas é inegável o tanto que isso faz muita diferença, e eu acho que o João Campos fica sendo aí esse case, digamos, que usado como exemplo. Só se acontecer uma coisa muito forte mesmo, né? Eu até entonei aqui o muito nessa última semana aí que a gente tá chegando, porque essa última semana que define muita coisa. Mas é exatamente isso. Eu até tô procurando aqui um artigo que eu fiquei devendo de mandar para Marina Schettini,
Eu prometi a ela, que é a da jornalista competentíssima Raquel Landim, até outro dia estava na CNN, hoje faz parte dos quadros do UOL, do Universo Online, e que está fazendo um pouco de explicação. Eu vou trazer aqui na medida que eu não estou encontrando ainda exatamente o artigo. Mas ela faz uma explicação que me dá a grande medida de como máquina pública importa. Ela estava pegando e ouvindo os especialistas que são os responsáveis por pesquisas no estado de São Paulo. E aí a consideração específica dela era, olha só, tem diferenças nas pesquisas, né? Há modelos diferentes de apuração e de medição desse voto do eleitor. Tem gente que está fazendo pesquisa só online e que depois faz lá as suas calibragens. Tem gente que faz pesquisa com ponto de fluxo, tem gente que não usa ponto de fluxo. Então são conceitos que indicam metodologias diferentes para se fazer uma pesquisa eleitoral. E aí ela estava ouvindo uma especialista do Datafolha e que falava especificamente sobre o caso Boulos e Ricardo Nunes, para mostrar o quanto o voto ideológico, às vezes, ele é muito diluído dentro das cidades. É que ela pegava para a primeira decisão e a segunda decisão de voto. Então você ia no eleitor de Boulos e perguntava para ele assim, bom, você vota em quem? Primeiro, votaria em Guilherme Boulos. Tá, e a sua segunda decisão? É Ricardo Nunes. Aí bom, você olha assim e diz, peraí, o cara tá votando no Boulos e o segundo é o Ricardo Nunes. Aí você vai pro eleitor do Ricardo Nunes e pergunta assim, quem é a sua primeira decisão de voto? É Ricardo Nunes. E a sua segunda? Guilherme Boulos. Aí todo mundo que tá ali pensando somente com a chave ideológica de discutir as coisas, bugou. Vai dizer, mas bugou, não pode um cara que votou aqui. Por mais que conheçamos fenômenos como o Dilmazia, voto em Dilma Rousseff para a presidência e para Anastasia no governo de Minas, sendo de PT e PSDB, conheçamos o Lulécio com voto no presidente Lula e voto em Aécio Neves no governo, mas sempre chama a atenção à medida que a polarização se tornou uma coisa mais colocada como fator de decisão para o eleitor. Mas a resposta da pesquisadora é exatamente assim. Sabe o que chama isso? Chama máquina. É porque aquele cidadão que olha para Ricardo Nunes e diz assim, quem é o cara que é responsável pela creche do meu filho aqui que está fazendo ela funcionar ou não funcionar? É ele? Então eu voto nele. Mas se ele for um problema, eu voto no outro. Mas quem que você mais gosta? Porque eu acho que o Boulos nos representa. Aí você diz assim, mas peraí, como é que pode acontecer isso? E veja, no próprio caso dos votos de Mauro Tramonte em Belo Horizonte, este componente está lá colocado em alguns dos levantamentos. Tem eleitor lulista, tem eleitor bolsonarista e que estão apontando o seu voto para ele, né? Então não há nenhum problema. Fouad Noman também está em busca desse eleitorado meio fluido. Votou no Lula, votou no Bolsonaro, votou em Zema, votou em Calil, meu amigo. Não tem problema. Vote em mim de qualquer maneira. E eu acho que é essa capacidade que alguns dos incumbentes têm pelas relações que constroem com o governo federal, com o governo do estado. Eduardo Paes é um caso desse, né? Assim, ele mantém ali uma relação com o governador Cláudio Castro turbulenta, porque ele está ali apoiando uma chapa rival, mas não é aquela relação em que ele está todo dia dando pancada no governador. Tem uma relação com o presidente da República de trazer para junto, levar no samba, levar na quadra da Portela, na quadra da Mocidade, dizer que não, tá todo mundo aqui, tá tudo bem. Então eu acho que essa capacidade, talvez esse seja o grande trunfo que os candidatos que são incumbentes tenham. Eles precisam acabar modelando o seu discurso para alguma coisa mais neutra, porque não podem dizer, não, com o governo federal eu não quero dinheiro. Amigo, qual prefeito de uma cidade pode dizer, se dá ao luxo de dizer que não quer dinheiro nenhum do governo federal? Veja, o governador da cidade, do estado mais financeiramente avantajado deste país, que é o governador Tarcísio de Freitas, não hesitou em subir no palanque com o presidente da República para dizer, tem recurso para a gente dividir? Tô dentro, não me interessa se eu sou Bolsonaro aqui ou acolá. Então acho que essa característica também acabou ajudando e tem feito com que esse grau de competitividade seja levado para os incumbentes, né? E o que mostra também que a Marina pontuou mais algumas vezes, a gente tem que se preparar para cada eleição, né? É uma história completamente diferente e a gente usa a chave de uma coisa para explicar a outra, às vezes não funciona. Dizer que rede social sozinha resolve os problemas de um candidato, sozinha ela não dá conta de resolver. Se usarmos o exemplo, por exemplo, da capital mineira, né? O candidato Bruno Engler, que é fortíssimo com as suas redes sociais de um jeito, não é o mesmo candidato que se apresenta na propaganda eleitoral, nos debates eleitorais, não. É um candidato com um discurso muito diferente. O Rogério Correia, que aparece nas redes sociais, nos debates, nos embates do Congresso Nacional, CPI da Covid, nas brigas específicas que acontecem por lá, muito marcadamente com integrantes ali do bolsonarismo, às vezes do Centrão, não é o mesmo que está se apresentando aqui na Cidade do Amor, no presidente Lula. É uma perspectiva diferente, então sozinha ela não dá conta de levar uma campanha. Então tem que ter máquina, e máquina importa, horário eleitoral gratuito está importando, então tem muita coisa relevante que está colocada por aí.
Vamos lá, seguindo para nossa reta final, não sem antes fazer os pedidos. E claro, como eu fiz a indelicadeza de usar aqui o efeito João Campos antes da hora, eu vou ter que conceder a Francine Ferreira o direito... que bateu. Aconteceu agora, Fran? O direito adquirido... Não achei onde que eu escrevi. O direito... Pesquisei nas notas do celular, também não deu. Também não achou, tá? Eu sei que Brasília, né? Como tem muita gente mais fazendo campanha fora de Brasília do que necessariamente em Brasília, Fran, a pauta por aí também tá diluída. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar o meu voto primeiro. Posso? Pode, Então pode. Eu tenho começar. um que eu acho que ninguém vai ter. É? Não, vai você. Vejamos. Eu pensei em um, hein? Mas aí Surgiu? espera, porque se alguém falar, Olha eu só, falava. tá vendo? Vai dizer que Eu vou comprou. falar, o meu é regime de recuperação fiscal. O quê? Ah, não, pelo amor de Deus, mentira, eu tô indo não, embora. Olha, vamos encerrar o episódio. Eu vou embora, gente, Antes tchau. da hora, acabou a brincadeira, É mentira. tá? Não tem Tchau. quanto tempo. Ô, Fran, me convida pra almoçar que eu tô indo pra ir Nossa, agora. porque não é bora. possível. Não vamos Pelo discutir. amor de Deus. É mentira, brincadeirinha. Ai. Regime de Brincadeirinha. recuperação fiscal. Meu Deus do céu. O meu é mega óbvio essa semana, eu vou ficar por último mesmo. Ó, o meu é o seguinte, é a crise mais recentemente contratada, com apenas um capítulo adicional, que eu tô curioso pra ver como ela vai se desenrolar. Bom, todo mundo sabe que o governador Romeu Zema e forças de segurança não têm funcionado exatamente na mesma rotação, mas eu confesso ter ficado espantado com o peso e a contundência das declarações do comandante-geral da Polícia Militar, ex-comandante-geral da Polícia Militar, Rodrigo Piassi, direcionadas abertamente ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, e também direcionadas ao presidente da Assembleia. Porque eu estou curioso para ver como é que o governo vai apresentar isso como não sendo necessariamente... Foi uma posição do governo Zema, assim, era um negócio que estava entalado na garganta do governo Zema e que estava afim que alguém dissesse, ninguém melhor para dizer isso com alguém que vai necessariamente sair de cena. Aquilo foi uma manifestação única e exclusivamente do ex-comandante-geral da Polícia Militar. E mais do que isso, como é que o novo comandante-geral da PM vai reagir a uma questão como essa, considerando que o governador Romeu Zema tem, como está dizendo, uma campanha de futuro, não se sabe em que posição, para disputar na presidência da República e que vai ter que deixar alguém aqui no Estado, né? E quem vai ficar aqui no Estado vai resolver isso como? Como é que vai lidar com força de segurança? Estou bem curioso para saber os próximos passos e como o governo vai tatear esse campo minado com a segurança pública. Ô, Marina Schettini... Eu vou porque é eleição mesmo. Eu vou de eleição, eu vou de reta final de eleição. Não fui muito criativa essa semana, não. O RRF era só uma brincadeirinha mesmo. Inclusive, eu tô com saudade, né? Assembleia, Câmara, Congresso, nada acontece, né? Saudade desse pessoal, né? Do RRF, não, do pessoal mesmo, assim, né? Que ninguém faz mais nada, todo mundo só quer fazer campanha. Mas acho que é reta final de campanha mesmo, ver quais vão ser as estratégias desses candidatos, principalmente ali quem tá no seu último respiro. A gente tem um grupinho ali, porque a gente tá falando de São Paulo tá animado, mas São Paulo tá animado porque tá um nível baixíssimo, né? Tá animado no mau sentido. Mas Belo Horizonte talvez tenha uma das eleições mais indefinidas, assim, tá muito interessante olhar mesmo para Belo Horizonte. Então vai ser uma semana realmente decisiva para esse pessoal todo. É verdade, Marina. E é nessas horas que às vezes surgem aquelas coisas do subterrâneo. Né? Vou chutar a bunda deles, né? Lembra? A bunda de não sei quem, gente que faz personagem caricato, desce um Tom Cavalcante para aparecer na cidade. Algumas coisas assim acontecem, né? Ô Fran, Vossa Senhoria vem com o que para os nossos ouvintes? Prestemos atenção em É quê? meio óbvio, Será? assim, mas Mais não que o tem meu, como. impossível. Não. E que a gente já falou aqui algumas vezes, mas não é regime de recuperação fiscal, mas é o X, né? Porque, o X, antigo Twitter, enfim. X, eu já sei que era ex de alguém, eu já tava... Depois do João Campos ainda tava, eu tava achando... Eu já fiquei interessadíssima. É de férias com o ex-político, vai começar um reality diferente, como é que é isso? Ah, não, Fran? Não, esse é o X, esse é uma disputa judicial nada engraçada, bem tensa, com muitos capítulos, mas vence o prazo, né, pra plataforma apresentar os documentos pro Supremo. Aí será que volta ou não volta? Se o X voltar, vai ser antes das eleições? Isso faz diferença? Enfim, eu acho que dá para acompanhar aí o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Elon Musk, né? E os próximos capítulos aí dessa
Acho que não é só que vai ter fim, não. Acho que esse negócio vai continuar por muito tempo ainda. É tudo que eu não gostaria. Quer dizer, não sei se eu não gostaria, depende do quer pagar quanto, né? Era de ser advogado do X, porque assim, vai ter um trabalho, meu amigo, que não vai ser coisa pouca, não. Senhoritas, muito obrigado pela companhia. Ô, Fran, então tá, a gente se fala na semana que vem, né? Porque semana que vem, véspera de eleição e tal, vai ser um negócio daqueles. Posso dar spoiler já do que a gente faz na semana que vem? Não. Não sei, você que manda, você que é o chefe. Não, nada. Isso aqui é isso aqui é democrático, gente. Isso é muito democrático. Democracia? Eu sempre voto pelo acesso à informação. Sim, tá, perfeitamente. Então é o seguinte, meus caros ouvintes do 3 sobre os 3. Na semana que vem, nós teremos um momento bets aqui no nosso podcast. Sem regularização nenhuma. Exatamente. Não tem regulamentação, não tem interferência de Supremo, de Congresso, de ninguém. É o seguinte, neste espaço absolutamente livre e democrático, nós faremos as nossas apostas para as candidaturas que terão suas eleições resolvidas potencialmente no primeiro turno ou aquelas que vão para o segundo turno. Nós vamos pegar aqui as principais cidades de Minas Gerais, onde o pleito está acontecendo. Tem algumas que terão segundo turno, outras que nesse ano, diferentemente, não terão. E a gente vai fazer aqui as nossas apostas e dar um pouquinho de contexto para essas cidades, que são muito importantes, evidentemente, para o eleitorado, para quem nos acompanha no Jornal O Tempo, para quem nos lê no portal, para quem acompanha na FM O Tempo, e pontualmente falar sobre outras capitais também. Então, assim, é um momento bet, mas, por favor, não destine dinheiro, não faça nenhuma contribuição, não tem Pix. Não tem, mas vai que, né, Fran? Hoje em dia tá todo mundo vendendo coisas e repassando dinheiro que nem deveria para essa história, né? A gente volta a se falar então na semana que vem. Prepare, tá, Fran? Seus palpites afiadíssimos para a próxima semana. Recife. Recife vai ser um Recife problema, a gente vai fazer, né? eu já quero antecipar o voto, como é que é? Recife eu não sei. Vamos ver, Recife eu quero falar primeiro, Belo Horizonte eu quero falar por último. Ó, Recife e Salvador, eu já tô meio aqui dando de favas contadas, tá? Cara, tá difícil a coisa assim. Daí é um negócio que já se resolve bem antes, sempre, né? Assim, e vocês aí, né, do mundo da fora, ficam falando que baiano é devagar pras coisas. Tem nada disso, ó. O povo adiantado tá se resolvendo muito antes da hora pras coisas. Eu não tô fazendo juízo de valor se é bom ou se é ruim, tá? Isso é com os baianos, eles e eleitores que se resolvam por lá. Ô, Fran, a gente fala semana que vem, tá? Até semana que vem. Marina Schettini, prometo falar menos na semana que vem, menos empolgado. Tá? Você tá animadíssimo, tô adorando ver você hoje. Hoje eu tô animado, feliz. Hoje eu tô super feliz mesmo. Assim, gostei demais dos temas, acho que foi um ótimo Cruzeiro programa. ganhou? Não, vai jogar hoje. O Galão que ganhou, hein? Então, não era motivo aí, ó, pra bom, gente. Agora eu fiquei animada. Aí, tá vendo? Não era motivo pra gente estar nessa alegria, né? Nem todo mundo em Belo Horizonte está feliz com esse resultado. Respeitando os nossos amigos atleticanos, mas que se der errado pra nós é muito melhor. Marina Schettini, semana que vem, tá? A gente tá aqui de volta. Tá bom, até semana que vem. Muito obrigado a você, cruzeirense, atleticano, americano, flamenguista, corintiano. Fique à vontade, tá? Nosso papo aqui é política. 3 sobre os 3 dessa semana. Então, se você já nos acompanha, por favor, sempre às quintas-feiras, espalhe a palavra aí para quem mais quiser acompanhar a política conosco e as análises dos nossos colunistas por aqui, dos nossos especialistas da Sempre Editora. E, por gentileza, nos siga no youtube.com/o tempo, no seu tocador de podcast, no seu tocador de música. A gente volta na semana que vem com mais um episódio quente, às vésperas da eleição municipal de 2024. Tchau, tchau.